Sejam muito bem-vindos a mais um VinceCast. Hoje o 12º, hein? Estamos caminhando aí para vários podcasts e temos inclusive vários outros já, né, no nosso canal, no Spotify. E hoje temos um convidado, né, dona Karen? É isso aí. Karen Olá, todo mundo. Eu sou a Karen Horman. Eu e o Matheus hoje vamos entrevistar um catarinense com coração gaúcho também, né? É Marcos isso, Costa Dr. Curta. Marcos Costa Curta. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividir um pouquinho aí da minha história e poder contribuir com alguma coisa aí. Massa demais. Eu falei que esse nome, Marcos Costa Curta, é quase um trava-língua, né? A gente vai falando Costa Curta, quase trava pra falar. Tava falando, Marcos Costa Curta aí, né? Dá uma travada sempre. Tá. Aproveitando isso que a Karen puxou, né? Você então é do Sul, você nasceu no Sul, e aí você é de onde, assim? E morou onde lá? Como é que foi tudo isso? Então, o Marquinhos nasceu em Guaraciaba, uma cidade de Santa Catarina, bem na fronteira, no oeste de Santa Catarina, uma cidade com 10 mil habitantes, e filho de pequenos agricultores. Peguei no cabo da enxada quando era pequeno e comecei a trabalhar novo, ajudando meus pais, e com 16 anos eu fui morar em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Fui morar junto com um tio meu. Fui para estudar na época, estava terminando ali o ensino médio, então São Leopoldo é uma cidade maior já, comparado? Sim, São Leopoldo é uma cidade que tem 240 mil habitantes e pertence ali à grande Porto Alegre. Então tudo é uma metrópole onde tem Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre. Quem não sabe acha que é uma cidade só, tá tudo emendado. Então já é uma grande cidade comparado com Guaraciaba lá. Sim. Até nos primeiros dias eu me perdi. E fui para estudar, fui morar com um tio meu e fiquei comecei trabalhando em supermercado de empacotador, e aí a história fui empreender só depois aí dos 35 anos. Conta um pouquinho então mais como que foi essa trajetória então sua de empacotador de supermercado, como que surgiu essa questão de ser um empreendedor, ter o seu próprio negócio, depois até chegar no ramo do mercado natural, franquias. Conta um pouquinho aí pra gente. É uma longa história, vou dar uma resumida. Comecei empacotador com 17 anos eu tinha, quando comecei a trabalhar no supermercado, empacotando lá atrás do caixa. E eu sempre falo que desde ali, eu tentava sempre ser o melhor em que eu fazia, tentava agradar o máximo. Tinha umas senhorinhas que eu levava as compras do carro, me davam gorjeta. Tanto é que com 19 anos eu já era chefe de setor do supermercado, já tinha 3 funcionários que poderiam ser meus pais. Trabalhando no setor de hortifruti, onde já fui promovido com 19 anos. E aí recebi uma oportunidade, fui trabalhar em multinacional, fui na Parmalat. Na época a Parmalat era muito grande no nível Brasil, e também entrei novo, e 1 ano e meio eu já tinha 2 promoções dentro da Parmalat, já estava crescendo. Mas nesse meio tempo você teve alguma formação profissional? Não, então, Nada? eu fui para São Leopoldo para estudar. Só que meus pais não me ajudavam muito. Eu fui para trabalhar e estudar. Só que o supermercado, por mais que eu já tinha algumas promoções, ainda era um salário, não era alto. Então eu consegui fazer um curso de biologia, que licenciatura era 50% na Unicinos em São Leopoldo. Então eu pagava só 50%, fiz biologia porque eu gostava de biologia, mas não sabia nem o que queria com biologia. E foi um tempo que, aí quando eu entrei na Parmalat, o próprio pessoal falou: Marcos, para nós não vai servir muito, tem que fazer administração, tem que fazer direito, tem que fazer alguma coisa que faça sentido. Que faça sentido parte comercial. E eu comecei a fazer administração de empresas, mas sempre eu me doava muito para o trabalho. Chegava na faculdade já sem gasolina, chegava lá cansado, dormia em sala de aula, e eu faltava, desisti. Então eu depois mudei um tempo. Desistiu então? Desisti, depois comecei a fazer direito um pouquinho, depois de um tempo, desisti também. Então hoje nem formação zero. Uau, então quer dizer, estava na veia mesmo. Só tive que trabalhar bastante para compensar aí a falta de estudo. Vamos lá. Quando que você começou a entender assim que o seu caminho era empreender? Tipo assim, é isso, como a Karen disse agora, né? Tá na veia e eu vou empreender e tá no meu destino, é o que eu gosto, é o meu
propósito de vida, enfim. Bom, voltando um pouquinho ali no tempo da multinacional, né? A Parmalat teve um problema na Itália, sobrou para o Brasil. Eu saí, fui trabalhar numa distribuidora, vendendo para mercados de bairro. Dos mercados, eu recebi uma proposta na Nestlé. Então, trabalhei um bom tempo na Nestlé também. Comecei como promotor de vendas, aquele pessoal que arruma as prateleiras do supermercado, briga por espaço, que quer posicionamento da marca, onde fica o olho do cliente. E depois subi a coordenador de promotores, trabalhei com bastante merchandise dentro da empresa. Sim. E tive um problema, bati o carro da empresa voltando de festa e, enfim, acabei sendo demitido, só que me indicaram para uma distribuidora da própria Nestlé, que a Nestlé tinha um poder assim, de vender para o varejo pequeno de bairro, é a distribuidora que atende, a Nestlé só atende redes grandes, redes de supermercados. E então fui atender varejinho pela distribuidora, entrando de mercadinho em mercadinho, com a pastinha na mão. Além de Nestlé tinha outras marcas, tinha Mentos, tinha ração para cachorro, tinha um monte de coisa, e eu comecei a atender aqueles mercados. E aí, respondendo a tua pergunta, eu olhava aqueles donos de mercados, o pessoal às vezes mal sabia ler, escrever, e estavam ganhando dinheiro, e o cara que era um pouquinho mais inteligente já estava botando filial, já estava crescendo. E eu sempre pensava, pô, mas eu sou capaz também. Eu consigo fazer isso. Inclusive, eu falei isso pra minha mãe, eu nem lembrava. Um tempo depois, minha mãe falou que eu falava isso pra ela, mas se aqueles caras conseguem, eu consigo também. Você com 19 anos já gerenciava 3, né? Então, mais velhos do que eu. Então, e aí eu comecei a ter muita vontade de colocar o mercado mesmo, supermercado. E foi que, na época, meu pai faleceu, até meu pai na época falou que iria me ajudar, e depois ele faleceu, teve infarto. E eu fiquei com aquilo de empreender. Só que dentro da própria Nestlé, nas empresas que eu trabalhava, sempre vinha essa parte saudável sendo uma tendência. Todos os lançamentos de produtos, tudo que estava vindo de novidade, sempre estava vindo... Você como um vendedor ali, né, você... Então percebeu que era um bom caminho. Comecei a fazer uma leitura, principalmente dos lançamentos das marcas. Como trabalhar com multimarcas depois na distribuidora, todo mundo que lançava, aí vinha o pessoal das empresas mostrando aí estudos. Na época o sódio era vilão, então estou fazendo um caldo com 23% a menos de sódio. E tudo indo nessa linha. Então comecei a entender que o mercado estava se movendo desde a época para a parte mais saudável. E aí comecei a estudar um pouquinho sobre esse mercado, e não foi a loja que nasceu primeiro, foi primeiro uma marca de produtos que eu comecei a embalar para vender para os mercados. Então tinha linhaça, granola, aveia, produtos mais saudáveis, mas tinha uma marca que na época era Natuvita, eu só fracionava e vendia. Como eu era amigo de todos os meus clientes, os mercadinhos de bairro que eu atendia, então ficou fácil de eu já... Vendia bastante no Rio Grande do Sul, não vendia? Bastante. Eu conheço essa marca, eu me lembro disso. Sim, na Natuvita estava espalhada por todo o estado. Caramba! Legal. Muito bacana. Bom, pra quem não sabe, gente, o Marcos, né, ele é o criador do Divina Terra. Falei certinho? Divina Terra, isso aí. E eu quero saber de você, Marcos, qual que foi o maior desafio nesse... começar essa marca, começar o Divina Terra? Então, falta dinheiro, né? O maior de todos. Eu já estava evoluindo com essa marca Natuvita, só que quando eu tenho principalmente alguma coisa que mais indústria, que você precisa embalar para vender, quanto mais cresce, mais estrutura precisa. Então, sempre correndo atrás. Aí surgiu um amigo meu, me falou: Marcos, tem um ponto, não quer botar teus produtos que você embala para vender direto para o consumidor? Tem uma salinha, que ele tinha uma loja de conveniência, uma salinha ao lado da loja de conveniência dele. E eu gostei da ideia, eu sempre fui muito de desafios, só que eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei os produtos que eu já tinha nessa empresa que eu embalava, da Natuvita, mandei fazer um negócio de granel, umas tulhas de vidro para pegar com a concha.
nas prateleiras. Como eu era promotor, isso ajudou muito. Então eu peguei umas tábuas brutas da madeireira, forrei elas bem bonitinhas, tinha aquelas pistolas automáticas, a loja ficou bem, não dá para ver que era uma gambiarra, né? mas foi isso. A gente começou com pouco investimento, com bastante produto, só que eu já tinha produto de alta qualidade na Tuvita, então botei aquele granel para vender para o consumidor. Prateleira, não sabia nem o que colocar, então eu ia para atacadão, botar chazinho, coisas que eu comecei ali e caçando produtos. Aumentando um pouquinho o leque ali de produtos, né? Exatamente. Foi aí que a Divina Terra começou, com uma estrutura pequena, mas essa parte do início, para mim, foi fundamental. Minha esposa, a gente estava namorando na época, então ela foi trabalhar comigo na loja, e foi uma grande incentivadora. Foi grande, inclusive, desde a época até hoje, a gente trabalha junto sempre, todos os dias. É muito legal ter todo mundo, sabe? Tem casais que às vezes fica à noite já dá problema. Já tô cansada, né? Fala, me deixa. Então a gente tem, desde a época, a gente sempre trabalhou junto, mas é esse início nosso de atender com excelência, de cada cliente que chegar dentro da Divina Terra, a gente tratar como único, e principalmente isso, a gente tinha loja em São Leopoldo, tinha o caminho do trem, na estação do trem, que o pessoal pegava o trem para Porto Alegre. Porto Alegre tinha mercado público, tinha umas 30 bancas de produtos naturais dentro do mercado público. Então, o pessoal passando para pegar o trem para Porto Alegre, via nossos produtos, e aí comecei a ouvir muito eles. Não, eu estava indo para Porto Alegre, agora vi que o seu produto tem bastante qualidade também. Já vou comprar aqui. Exato. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar preço no mercado público para ter preço igual, pelo menos. E principalmente isso, a variedade. E eu interrogava isso. Então, para mim, até hoje é muito isso. Ouvir o cliente, perguntar dele o que ele espera da gente. E não assim, tá bom, gostou? Era perguntas mais, você continua indo para o mercado público ainda? Por quê? Porque lá tem um café orgânico que vocês não têm aqui. Na outra semana chegou a ter o café orgânico. Eu não queria que ninguém saísse da loja. Sim. Então o que aconteceu? A loja que era 40 metros quadrados, comprei o ponto daquele amigo, virou 80. Depois comprei uma outra lojinha de roupas que tinha ao lado, virou 120 metros quadrados. Então, ali foi o start. Essa foi a primeira mesmo. 2014 era a maior loja de produtos naturais do Brasil. Já, que ficou São quantas lojas até hoje? Hoje são 75 lojas, tem mais umas 10 a serem inauguradas, tem 2 ainda esse ano, as outras vão ser para o ano que vem. Isso aí agora já é espalhado pelo Brasil. São 17 estados. Para quem quer ser franqueado, precisa ter algum conhecimento específico de produtos naturais ou dessa linha? Como que funciona? E quem tem, né? Quem adquire essa franquia, tem todo o suporte? Como que funciona? Tem, a obrigação de conhecer produtos não tem, a gente tem treinamento para isso, tem treinamento para tudo dentro da empresa, nós temos 25 pessoas dentro da empresa, tem desde o nutricionista para falar sobre o produto, tem pessoal de marketing, tem de gestão, enfim, todos os setores tem gente que ensina. Sim. Claro que aquele franqueado que já gosta de produtos naturais, que já se alimenta bem, que já, enfim, geralmente dá mais certo, mais rápido também, porque ele já tem familiaridade, já vive, né? Então isso Então, influencia bastante no sucesso do negócio. Claro que daí tem por trás a gestão de pessoas, às vezes gosta de produto, mas não gosta de pessoas, aí já acaba aí também não tem jeito, não dá certo também, então aí não tem milagre, não tem milagre, mas é isso. Geralmente quem quer botar uma franquia já é alguém que precisa esse suporte, Sim. E a gente trabalha com muita verdade. A gente fala todos os desafios. É importante, né, ter essa... E essas pessoas que abrem essas franquias, você, na sua visão, é mais seguro para elas abrir uma franquia do que iniciar um negócio próprio? Muito, vezes 10 no mínimo, porque a franquia já tropeçou, já deu canelada em tudo, já errou com marketing, com mix de produto, com tudo. A gente já dá, hoje o que mais vende, muito assertivo, o marketing correto, o layout da loja. Novidades, né? Novidade, treinamento, curadoria, enfim, tudo é mastigadinho para o franqueado só fazer aquilo. A gente dá toda a receita do bolo, mas quem faz o bolo é franqueado, então ele só toca a operação. Quem começa é aquilo, tem muitos desafios,
Hoje, por mais que a internet é fácil, mas de pesquisar quais produtos, mas as coisas não são tão simples, porque por trás de um negócio não é só produto, né? A gestão financeira, a precificação correta, O público, a cidade público também. certo, um marketing assertivo. E então é uma série de fatores, fora a negociação que a gente tem via rede, né? Então só a diferença de negociação que uma rede tem com quem quer abrir uma loja sozinho, paga a rocha e sobra dinheiro. Porque é uma diferença muito grande. A gente está negociando volumes com grandes empresas. Então só isso é um ganho para todo mundo. Como você acha assim que o Divina Terra se destaca comparado, por exemplo, a supermercados, farmácias? Então, quando a gente começou a Divina Terra, começo não, vamos tirar aquela de 40 metros, mas quando já tinha, quando a gente começou a franquear a Divina Terra, já estava pronto no modelo mais assertivo. A gente já trabalhou com como te falei, a loja era 120 metros quadrados. Sim. Depois a gente mudou para uma de 200 metros quadrados de São Leopoldo. A gente mudou de espaço porque ficou pequeno, 120 metros quadrados. Hoje a loja de São Leopoldo tem 209 metros quadrados, é um lojão. Ali a gente começou a entender que nosso modelo de negócio tinha que ser uma loja grande, completa, com muita variedade, porque hoje supermercado tem produtos naturais, farmácia, posto de gasolina tem produtos naturais. Então nunca a gente acreditou no modelo de tem bastante lojinhas de produtos naturais e a gente não quis mais nem ser chamado de loja de produtos naturais, é mercado saudável. Entendi. Porque o cliente, onde vai na Divina Terra, ele encontra tudo. Então, além de ter uma curadoria de produtos, o pessoal que vai no supermercado, eu ando muito no supermercado, eu adoro supermercado, nasci em supermercado praticamente, então tem muitos falsos saudáveis dentro do supermercado. Tem lá, né, fit, alguma coisa, é um adoçante lá que é pior que açúcar, e tá tudo junto e misturado. Então o cliente ele não tem isso aí que é bom aqui dentro. Fora a variedade que as nossas lojas têm. Ele entra ali, ele tem certeza que o que ele comprar é saudável, é verdadeiro, vai ser bom para a saúde dele. Eu vi que vocês vendem até copos, né? Copos de marcas, garrafas térmicas que tem laser, que grava o nome na hora. Isso é muito bacana também, né? É um diferencial. Os acessórios. É legal, aqui é um complemento, estilo de vida, né? O pessoal que quer, quem se alimenta bem, quer tomar uma água, quer ter uma garrafinha legal. Tem uma moda ali com seu nome, né? Também é bacana. Exato. Então a gente tenta pegar esse consumidor, por completo, né? Porque é o mesmo consumidor que toma suplemento, que vai na nutricionista, que vai no nutrólogo, que ele toma um ômega 3, que ele come uma granola, que ele quer um lanchinho da tarde, que ele quer uma garrafinha legal para levar para academia. Então a gente tenta... Para tirar foto no espelho, a selfie. Exatamente. aí é uma febre as garrafinhas. Até eu acho que tem gente que tem coleção para cada roupa da semana que vai na academia, tem uma garrafa, porque tem lugares que vende tanto que as garrafas coloridas lá que não fecha conta pelo número de clientes. Total. De onde surgiu essa ideia assim de vamos franquear? Vamos franquear porque é o sucesso do negócio. Então, quando eu tinha a primeira loja em São Leopoldo, quando eu fui abrir a segunda em Novo Hamburgo, entrou o Sérgio, que é o atual sócio, junto na operação, e o Sérgio veio querendo ser franqueado. Ele chegou, Marcos, eu estou pesquisando aqui uma concorrente sua, mas a tua loja aqui está lotada de gente, tem produtos aqui que só encontra nos Estados Unidos, é muito legal a tua loja aqui, muito diferente da loja, que é uma marca famosa, não posso falar que vai fazer propaganda também. Que eu estava já fazendo reuniões para ele fechar, mas eu, Sérgio, eu não sei nem direito o que é franquia, já ouvi falar, mas teria que pesquisar mais, mas fica aqui, não foge que eu sempre fui de aproveitar a oportunidade. E aí tinha muita gente que vinha de Novo Hamburgo, vinha de Gramado, vinha de tudo quanto é lugar já em São Leopoldo. Tinha 300 clientes por dia numa lojinha de 120 metros, por isso que depois eu tive que mudar de tamanho, porque era muita gente. E pessoas pedindo loja. Você tinha que colocar a loja na minha cidade, tinha que colocar a loja na minha cidade. Novo Hamburgo, que era a cidade mais próxima, tinha muita gente. Aí, Sérgio, o pessoal está querendo que a gente uma loja em Novo Hamburgo. Vamos abrir uma sociedade aí, você lá. Então, surgiu a filial Novo Hamburgo junto com o Sérgio. Depois o Sérgio entrou como sócio também na matriz, que daí a gente mudou de lugar. E ficou aquele negócio de franquia.
Aí eu e o Sérgio conversando, eu convenci ele que melhor seria a loja própria, ele já querendo franquia. Uhum. Aí quando consegui convencer para que a gente escalar com loja própria, daí a gente mudou de ideia, não, vamos com franquia, vamos com franquia mesmo, e aí começou a aparecer gente organicamente. Porque a loja São Leopoldo e Novo Hamburgo eram duas lojas lindíssimas. São ainda. Mas você já investia também em marketing, tudo isso? Muito a loja. Ou você acredita que foi mais boca a boca ali? Lá na lojinha do trem, no início, muito assim, eu entregava panfleto em casa, domingo. Fazia muita coisa. O Instagram, você estava começando, então tinha uma propaganda. Tinha essa coisa da internet, assim, né? Muito pouco. Né? Tinha Facebook, aquele Facebook que a loja podia ser amigo. Então dava os parabéns em nome da loja para o aniversário dos clientes, mas botava propaganda em rádio, fazia muita coisa assim, o que dava a gente fazia. Então cresceu muito e ali quando chegou já na época de franquia, já tinha Instagram, daí a gente começou já a estruturar uma operação de marketing dentro da própria franqueadora, já tinha pessoal de marketing que conseguia fazer para a rede toda. Entendi. Legal. E nesses franqueados, quando eles não estão seguindo o padrão ou não estão, né, seguindo o que deveria, você tem essa autonomia de, digamos, pegar de volta? Como que funciona essa parte? Então, nosso contrato, igual qualquer contrato de franquia, é muito amarrado. Então, tem regras, tem multas, só que a gente trabalha muito por instrução, né? A gente já nunca puxou até hoje um contrato para multar um franqueado. Mas a gente sempre fala, sempre adverte, mas assim, explicando os porquês. E tem um padrão para seguir. Tem um padrão, então é muito, com muita conversa, muito explicar os porquês. Porque no momento que você briga com o franqueado, perde a relação. Perdendo a relação é complicado. Como que eu vou fazer esse cara crescer se ele não quer falar comigo mais? Ou quer, vamos ficar no âmbito dos contratos aqui, que pode, que não pode. Então a gente trabalha muito... graças a Deus, hoje qualquer cidade que eu vou visitar um franqueado me convida para jantar. Tem uma boa relação. Relação, ótima relação que a gente tem com os franqueados. Claro que a gente já fechou loja, mas muito em função de dizer, não tem como, não vai dar certo do jeito que você está fazendo, teu dinheiro já está acabando, não tem como dar certo mesmo, então a gente até isentou já algum franqueado de multa rescisória justamente para deixar só ele... descontinuou aquela franquia. Exatamente. Então. É porque a gente quer ver todo mundo bem, porque é importante para a marca que a loja esteja bem, porque é o cliente que está vendo, quem quer botar franquia vai ver se aquela loja também... todo mundo que quer botar uma franquia geralmente quer dar uma passeada onde tem as lojas de vocês. Então, se eu não estou com um franqueado bom lá, tiro no pé para mim. Então, e para a rede, para a marca, é importante. Total sentido, Você comentou que tem aí por trás umas 25 pessoas que trabalham, né, no backstage, né, vamos falar assim. Como que, por exemplo, a ação de um nutricionista ele ajuda no crescimento da rede, por exemplo? Nutricionistas são os principais parceiros. Nutricionista, a gente tem hoje até dentro da empresa o Divina Connect, que é um programa de parceria justamente com o nutricionista. Mas nós temos... junto com o franqueado, cada franqueado que entra tem um trabalho a ser feito que é parceria com o nutricionista, porque a gente também não quer ser quem vai indicar o produto. Claro que a gente tem uma equipe muito bem treinada, aqui que eu tomo, a gente vai mostrar todas as marcas, mas a gente quer muito que o profissional, esse cliente vá ao nutricionista, volta com a receita e a gente vende o que o nutricionista prescreveu. Então essa parceria é muito boa, a gente ver que o mercado precisa esse complemento, fábrica, nós lojistas e o nutricionista, fazer esse triângulo. E é tudo de forma online, então, essa parte de consulta com o nutricionista e tudo mais? Não, a gente tem parceria com nutricionistas independentes. Pega aqui Alphaville, a loja de Alphaville tem a parceria, a franqueada vai lá visitar a nutricionista, falar da loja, ver se tem alguma marca que ele gosta de indicar, a gente ainda não tem. Enfim, trabalha muito com essa sinergia mesmo, porque a nutricionista gosta de indicar a Divinaterra, porque é aquele lugar onde encontra tudo. Entendi. Para o nutricionista é muito bom ter um local que vai ter produtos de qualidade, que vai ter tudo que o paciente dela que tá na receita, porque senão volta frustrado.
não achei os produtos que você prescreveu. É difícil, é só na internet, demora. E aí não tem resultado, cliente, e aí para ela é ruim também, então precisa de parceiros bons também que atenda por completo. Que bacana. Então é uma parceria boa, médicos também, a gente tem parceria com bastante médicos, mas é um público Legal. que a gente tem que estar muito próximo aí, porque são os formadores de opinião, não só na parte de atendimento, mas lá no Instagram, enfim, quanto mais relação a gente tem, melhor. Essas relações interpessoais, essas conexões que você tem com outros empresários, até mesmo de outros segmentos, né? Como o Gustavo Rendorf, o Salvar mesmo, que é o nosso CEO aqui da Vinci Ré. Como que essa conexão com eles, né? E com outros empresários influencia? E no caso do Gustavo e do Salvar, tem algo grandioso, uma lição que você tirou dessa conexão com eles? Então, não, eu gosto muito de networking. Eu vim morar em Alphaville justamente para isso, mas sou contra aquele network muito intencional, né? Que a gente só quer sugar das pessoas. Eu acho que o network ele tem que ser bom. Uma coisa mais genuína. Exatamente, tem que ser bom para as duas partes, né? Porque senão fica aquele negócio de interesse e isso é ruim. Eu da mesma forma também começa a aproximar para mim só de interesse e ver que a pessoa não tem nada em troca, eu mesmo vou me afastando. Dá para sentir ali, agora, né? o network também não precisa ser só pensando em business. Sou amigo do Salvar e a gente até chegou a comentar alguma coisa de business, mas tá aqui, uma hora dessas, eu sei que se eu precisar de alguma coisa dele, eu vou ligar para ele, assim que ele vai precisar de mim, e assim que funciona. Sim. Então, o Gustavo, eu já conhecia ele antes, e até tô aqui, muito a história de eu até ter feito depois, falar um pouquinho aí do transplante. Do transplante. Ainda vamos falar sobre isso, gente. Mas o Gustavo, ele já era amigo meu, já conhecia ele, inclusive ele já morou em São Leopoldo, tem uma história, e a gente ficou sabendo depois, ele era gerente de uma grande indústria de suplementos, ele já me atendia, só que a gente não se conhecia da época, e fizemos até algum trabalho junto para fazer um trabalho voluntário. Enfim, acabamos conversando depois mais por rede social, e um dia ele apareceu no tráfego pago, como de ter feito o transplante capilar da clínica da Vinci. E aí eu chamei ele, mandei até o print para ele. E aí, fez transplante? Que legal. E ele, Marcão, olha só, a clínica no Alphaville. Sério, eu tô morando aqui agora. Que legal, que lugar. Bom, era 2 quadras da clínica que eu moro. E vamos marcar com o Salvar, ele vai gostar de te ouvir também sobre franquias, que ele está colocando franquias também. Então, foi uma conversa assim, eu não fui para a clínica para botar o transplante, fui para conversar, falar de franquias, de negócio, conversar com o Salvar. A gente foi um dia almoçar, daí marcamos um almoço lá no Uruguai, e batendo papo e conversando, e foi que os dois conversando muito sobre o quanto que o cliente fala depois que fez. Nossa, por que não fiz antes? E eu tinha as entradas aqui, não era assim uma coisa que meu irmão já tinha feito transplante, muitos amigos meus já tinham feito. Não era uma novidade então na sua vida, Não, né? não era. Eu até pensava em fazer, mas nada assim de, tô com pressa. E aquele dia os dois falando tanto do transplante entre eles, e aí eu, poxa, acho que vou fazer isso aqui também. Falei assim, soltei. Aquela lampadinha aqui. O Salvar já mandou pro pessoal dele, já me chamaram na outra semana que conseguiu encaixe na agenda. Uma semana depois já estava fazendo. Maravilha. Mas voltando ao network é legal, eu gosto muito, eu tenho muitos amigos e hoje eu até muita gente às vezes me pede alguma coisa, falei, se eu não souber, eu sei quem vai saber para você, ou quem te indicar, porque é muito bom assim a gente ter bastante relações, e quanto mais melhor. A gente sempre vai ter alguém que preciso de alguém que tem uma máquina de cartão, não sei o que, tal. 2 ligações, a gente já consegue resolver o problema. Você sente que esse network, né, que a gente está conversando e tudo, ele te abriu portas para, seja aqui no Brasil, seja exteriormente? Muito. O tempo todo está abrindo portas. Eu, inclusive, agora eu parei, eu cheguei a ser sócio de 22 empresas,
Caramba, muita coisa. Porque vinha muita oportunidade, então a gente via oportunidade em tudo. Inclusive, assim, o pessoal me pedia ajuda para montar um negócio, ou para dar ideia de um negócio que já estava montado, e eu ia lá, ajudava, dava uma... Acabava virando sócio. E o pessoal gostava tanto, não quer ser meu sócio, eu, bora. Só que foi ano passado, eu fiquei um período na Itália, repensei, voltei, não, pessoal, eu preciso focar, porque a própria Divina Terra estava crescendo 40%, 50% todo ano, por eu ter disperso um pouco o foco, deu uma parada. Então, eu resolvi agora focar 100% na Divina Terra. Então, Sim. Mas o network é isso. Semana retrasada, a gente fechou vai abrir uma franquia, a Vila Madalena, São Paulo, e até achei que ele foi por tráfego pago, alguma coisa assim. Fui conversar, não, falei com um amigo teu que indicou e tal. E é muito legal, assim, o pessoal, não, fala com o Márcio, que ele é um cara sério, fecha com ele, que não tem erro. Então é muito bom quando a gente vê que a gente também vai plantando, e sem esperar a colheita, mas sempre acontece, né? Acontece. E tem a relação com desse lado bom de networking, mas também existem os concorrentes. Como que é a sua relação com empresários do mesmo segmento que o seu? Então... É fácil, difícil? Qual que é a boa prática aí? Então, falando de 2 anos atrás, era bem complicado. Era um setor que a gente sempre fala, tá todo mundo brigando por uma fatia pequena de pizza em vez de trabalhar para a gente aumentar essa fatia. Então, eu comecei um movimento. A gente chegou a criar um grupo puro, que é Divina Terra, Armazém Cerealista, Armazém Fit Store, e acabamos evoluindo nesse estilo de parceria. Mas eu estou conversando com os principais concorrentes hoje, Mundo Verde, Biomundo, o Kim, da Quality Nutrition, os principais que tem no Brasil, para a gente melhorar mais esse mercado, principalmente a conscientização. A gente sabe que a lojas naturais, muita gente não dá um valor. A gente tem uma super loja que hoje melhora a qualidade do sono, tem lá produto muito natural para melhorar a qualidade do sono, para pessoa que tem dor nas articulações, enfim, regular o intestino, tem coisa para tudo. É uma pré-farmácia. Sim. E as farmácias estão abrindo lojas para tudo quanto é lado, cada esquina uma farmácia, e a gente também não se posiciona no ponto, não, isso aqui é muito melhor do que uma farmácia, que um ambiente frio, que trata a doença. Com certeza. Nós temos um ambiente que é legal, é saúde, é prevenção. Exato. Então a gente... Estou trabalhando muito essa questão de a gente trabalhar mais essa conscientização e trabalhar mais o mercado saudável como um todo. Lojas naturais, mercado saudável. Não é só você ter um problema e vai lá e remédio, é comprimido. Mas você ajudar os soldadinhos do seu corpo a se fortalecer para o seu corpo combater, que é a maioria, muitas doenças e problemas de saúde que a gente acaba combatendo se fortalecendo. E o mercado natural, o produto natural, fases. Exatamente. Né? É isso. E a cultura, né? A gente precisa trabalhar. Por isso que a nutricionista é importante, o médico é importante, os próprios médicos estão mudando agora. Tem o pessoal do integrativo, eles estão mais trabalhando na prevenção. Você vê que a alimentação é base, né? É base de tudo, assim. Então, se se alimentar de produtos saudáveis, a garantia de que você não vai adoecer, né? A garantia, enfim. Longevidade. Exato. Bom, pessoal, Divina Terra, hein? Não esqueçam esse nome. Produtos naturais. A gente vai entrar agora num assunto, né? Sobre cabelos. A gente falou que ia falar sobre o transplante, né? Que o Marcos fez com a gente lá na Vinci. E a primeira pergunta sobre isso é, Marcos, quando que você começou a perceber, assim, que você estava já, por exemplo, perdendo cabelo? Vamos falar assim, né? Na lata. A testinha estava aumentando um pouquinho. Então, foi tudo muito cedo. Quando eu trabalhava lá na Nestlé, lá atrás, quando estava de promotor na Nestlé. Isso você estava com quantos anos? 20 e poucos anos, 23, 24. Sei que era muito novo e eu já... Já começou a passar pelos momentos de estresse, o cabelo começou a ir embora. E é muito isso, era estresse mesmo. Tanto é que na época tinha uma gastrite, depois quase virando uma úlcera. E eu sempre fui muito dedicado pela empresa, então eu trabalhava muito, tinha sempre a agenda lotada. Tanto é que uma vez procurei um médico, ele falou, mas precisa umas férias, só isso você precisa, porque
E aí caía muito cabelo. E eu lembro que era eu, mais uns amigos também que se dedicavam muito junto, ou tava ficando grisalho, ou entrada. Precocemente. E todo mundo novinho, já com cara de velhinho já. Então, mas era muito trabalho. Empreender é bom, mas também tem esse lado aí, né? Mas na época nem era empreender, trabalhando ainda para Nestlé. Ainda Era como subordinado ainda. Como subordinado, mas muita dedicação que a gente tinha pela empresa lá atrás. E aí parou de cair. Depois dos 30 ali, nunca mais caiu, mas ficou as entradas, então dava aquela penteadinha, puxando um pouco pro lado. Aquela disfarçada, né? E eu tinha o cabelo fino também, então era ruim, porque às vezes, dependendo o dia, ficava aquele cabelo fino ralinho na frente, então era horrível. E aí, mas para mim, acabou que não era aquela prioridade, aquele negócio, preciso fazer, sabia que tinha que melhorar, mas depois, por isso que eu falei, depois de ouvindo o pessoal, o Gustavo e o Salvar falando que quem faz depois pensa por que eu não fiz antes, é o que eu falo hoje. Exatamente, todos que fazem transplante, nossos pacientes na Vinci Hair, todos só se arrependem de não ter feito antes e falam, nossa, eu achei que era mais difícil, é fácil, é tranquilo, enfim. Mas então você nunca fez nenhum tratamento, não foi atrás, nunca tomou nenhuma medicação, nada assim? Não, eu fui morar em São Leopoldo, fui morar com um tio meu quando eu vim do interior, lá de Guaraciaba. Uhum. Esse tio era careca. E veio morar um outro tio meu, irmão dele, o Daniel, também estava começando a ficar calvo, mas era careca. Só tinha aqui em volta. Nas laterais mesmo. Nas laterais. E na época eu via eles falando muito disso, que já tentaram fazer de tudo. Isso lá, tô falando, eu tinha quase 40 anos atrás. Então você falou assim... Quase 40 não, 35 anos atrás. 35. Então quer dizer, meio que te influenciou a falar, eu não vou fazer nada porque não adianta. Exato, muito isso, porque eu via eles falando tanto, e é uma parte até engraçada que eu ouvia eles falando assim, se tivesse cura esse negócio, esses senadores, esses deputados não estariam carecas. Na época, realmente, olhava para a TV, o sinônimo de homem com dinheiro, ou famoso, ou político, ou médico, era careca Calvo. Com uma pancinha. Era o padrão da época. Então, tanto é que a gente tem que se contentar com isso, até mostra certo status hoje em dia. E aí passou, e quando deu só as entradinhas, não fiquei careca, eu tô mais no lucro do que eles ali. Não tá tão ruim assim. Não tá tão ruim, então convivi com isso. Mas com o tempo a gente foi acompanhando que o mercado foi evoluindo e eu acompanhei vários amigos fazendo, então eu já sabia o que era o implante. Sim. Só o transplante, só que eu não tinha ainda a necessidade, para mim a urgência de fazer. Você acredita que o que te motivou a, por exemplo, querer fazer o transplante foi essa primeira propaganda que apareceu e aí logo em seguida em contato com o Salvari, etc. Você acha que foi isso que te motivou, assim? Sim. Ali meu irmão mais novo já tinha feito, agora eu tenho... Nós somos três irmãos homens, Os três já fizeram também. E o mais novo foi o primeiro a fazer. É engraçado, né? O homem é muito assim, né? Ele espera fazer, o amigo, aí vem todos os amigos, vem os irmãos, vem os primos, a família, vem todo mundo, né? Incentivo. O homem é isso, um pouco isso. Ele quer ter a segurança, deu certo. Então, se eu falar, pode. Tanto é que depois, só aqui no Salvar, eu já mandei vários clientes para ele, porque quando eu postei lá no Instagram que eu tinha feito, muita gente, onde é que você fez? Que legal, sim. Gostou, doeu. Hoje você é aquela referência lá, né? Do político, do médico, é você hoje, né? E aí mudou muito. Hoje a gente sabe que a gente vem tudo junto, né? O cabelo mexe com a autoestima, daí você já vê, não, agora tem que melhorar meu dente, agora tem que botar um botox. Incentiva você a se cuidar mais, total. Né? E vai depois na atividade física vem na saúde, uma coisa puxa a outra. Quando você está largado, acaba que você não tem verdade. Acaba que eu já tô careca, que eu tô preocupado com a minha barriga. Vou largando tudo aqui. E aí então uma coisa puxa a outra. Porque o transplante, ele é isso, né? Ele todo mundo acha que vai, vou esperar ficar careca para depois fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem que fazer o quanto antes. Quem quiser fazer transplante, é o quanto antes. Não espere.
Não espere piorar a Não situação espera toda. piorar que depois, ó, vai chegar um momento que não tem jeito. Hoje eu já fico olhando meus amigos. Eu falo, ó, tem da região doadora, vai logo. Já entende ali, né? Vai logo então, É a área doadora, né? Se não tem, não tem exatamente. milagre ali. Você tá com quanto tempo de transplante? Fez 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Foi em maio do ano passado, né? 1 ano e meio. A gente vai mostrar daqui a pouquinho umas fotos aí, né? Tô sabendo, né, produção, que teremos umas fotos. Tô com medo dessas fotos. Atendeu sua expectativa o transplante? Muito. Eu até estava falando antes nos bastidores que a maioria, até pessoas que me conhecem desde criança, não sabe que eu fiz. E eu começo a falar, eu fiz, sério? E aí eu tenho que puxar foto de mostrar como é que era antes. Então, Cara, isso é o mais incrível, né? Eu acho que isso é o mais incrível, assim, a pessoa olhar e ver, tipo assim, caramba, você tá com cabelo e não sabia que você tinha feito transplante. Porque mostra essa questão, né, de toda a naturalidade, que, enfim, é uma coisa que a Vinci preza, que é a naturalidade. Não tinha também antes, antigamente. Não tinha esse cuidado, né? total. Exato. Não, Todo mundo tem preconceito até hoje um pouquinho com isso, né? Ai, vai parecer o cabelo de boneca, não vai ficar artificial. E mudou muito. Claro, se você fizer em uma boa clínica, exato. não é qualquer uma clínica. Eu já vi gente estranha. Então tem a questão de ter uma boa clínica. Inclusive, o dia que eu fui fazer, acho que é o Dr. William. O Dr. William. Eu falei para ele, quando ele começou a desenhar, aqui fez o desenho, ele ia lá atrás, sentava no chão, olhava, voltava de longe, botava mais um pontinho, ele ficou uns 20 minutos só para desenhar. Aí quando eu vi que ele colocou aqui em cima, eu falei, Will, já que vai botar, bota mais para baixo. não me importa, paga um pouquinho mais, mas já na minha percepção ficou muito alto. E ele, não, Marcos, o homem tem que ser assim, 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 por causa disso, porque... Tem as proporções. Ele tinha uma reguinha, falou, senão não vai parecer natural, porque... Tem a musculatura do rosto. A idade, ele explicou tão bem que eu falei, não, é isso aí. Então é isso, a seriedade, explicou os porquês. Os profissionais da Vinci, eles realmente, tem esse cuidado de naturalidade. Então, o desenho, diferente de outras clínicas, né? Chega lá, o médico ele faz o que ele quer. Ali não, ele vai fazer e ele vai te explicar o porquê. Pode ser mais para baixo? Pode, não sei. Ele faz o desenho junto com você. Então, isso é bem bacana também. Legal. Eu estou bem feliz, satisfeito. Realmente atendeu todas as expectativas. E indico para todo mundo a clínica. Tem amigos que já vieram de longe, mandei vários já para a clínica. Muito bom. E como que foi o transplante capilar em si, assim, o procedimento para você? Então, no dia não foi nada, eu dormi bastante, né? Fiquei nada dolorido. Foi bem demorado, né? Porque inclusive aquele negócio de entregar mais do que promete, ia botar só na frente, aí falou acho que 3.000 folículos. Uhum. E eu sei que foi tirando, depois virou do avesso para fazer a plantação. E quando acabou, começou tipo 8h30 da manhã, acabou 8 da noite, mas eu fiquei quase todo o tempo dormindo. Uhum. Aí quando eu acordei, ele falou, acabei botando 500 a mais, porque aqui em cima tava meio ralinho, acabei botando aqui também. Então, tava daquele chapéuzinho de bispo, tá começando a ser aí, ele colocou também. Então, sem pedir, sem cobrar nada a mais, então entregou até mais do que prometeu. Mas de dor não tive nada, claro. A gente doeu mais a anestesia do que o próprio procedimento. Não tem como negar que ali o início tem que começar de alguma forma, né? Mas depois que a anestesia fez efeito... E a recuperação que era mais chatinha. Então eu fiquei 2, 3 dias que eu fiquei olhando o YouTube na madrugada, mas passou isso, melhorou e quando vi... eu falo que os 3 primeiros dias são os mais chatinhos, porque você tem que ficar ali um pouco mais... dormir meio sentado, 45 graus, tomar um cuidado maior. Essa é a pior parte dos 3 dias ali, de ter que ficar mais... Mas é algo que compensa, né? Compensa. É o que eu falo, compensa alegria. Super. Exatamente, é o resto da vida. Né? O cabelo não cai nunca mais, né? Então isso é bom. É isso. Agora, falando nisso também, precisa ter o cuidado pós. Você continua fazendo os tratamentos?
Quais tratamentos você fez, medicações? Então, eu tô tomando todos os medicamentos que foram do Desterina e o minoxidil. Eu tomo todo dia, uma dose baixa, mas nunca mais tive problema. Até meu irmão, ele não tomou e já teve ele não fez aqui na Vinci, ele fez antes de mim, não conhecia aqui ainda, lá no Rio Grande do Sul. Mas ele não tomou certinho e já teve problema de queda. Eu estou tomando exatamente. Por isso que é bom fazer e continuar. E cuidar e manter. Então, é importante. Sim. E a gente tem as fotinhos, então, pra gente ver? Só na edição. Tivemos um mini problema. Só na edição. Aí vocês podem falar que na hora da edição vai, mostrar. Ah, caramba, olha a diferença. Eu não vi, né, o antes e depois, então... Mas a gente comenta aqui sobre as fotos ou só vai mostrar quando a gente vai falando? Acho que não, acho que vai mostrar. Vai aparecer, né? Beleza. Essa parte a gente corta. Fechou. Mas agora eu quero te perguntar, então, pós-transplante, né? Você, após fazer essa cirurgia, raspa cabelo, não fica tão legal. Te atrapalhou nos seus compromissos profissionais? Ou reuniões, ou algo que você precisava fazer, que você não ficou... Ou foi tranquilo para você? Te atrapalhou nisso? Não. Assim... Tranquilo não. Já careca, né? Eu faço muita reunião online. Então... Teve uma reunião que eu fiz com a câmera desligada, que ainda tinha as feridinhas, e tava meio chatinho. E alguns eventos que eu fui que eu não estava... Sejam muito bem-vindos a mais um... Mas é um espaço tão pequeno de tempo que se você não fosse me perguntar, eu não ia lembrar. Mas foi muito rápido, assim. Para mim cresceu muito rápido. Tava falando que acho que deu 6 meses, já tava cabeludo. Sim. Tem aquele processo que ele cai, os cabelinhos que foram plantados, depois ele nasce de novo. Mas 6 meses já tava só pronto. um tempinho curto do cabelo raspado ali, É né? muito curto. Não te atrapalhou em nada, então, nos seus negócios? Não, muito tranquilo. Marcos, você comentou sobre autoestima. Eu quero saber mais, assim, sobre como que mudou isso na sua vida. Deu um up mesmo na autoestima? Na prática mesmo, como que foi? Então, como eu estava falando antes, uma coisa vai puxando a outra. Eu por mais que trabalho para o saudável, por mais que tenha uma nutricionista e minha esposa em casa, e a gente come direitinho, não fica comendo porcaria o tempo todo, mas tomava minha cervejinha mais forte no final de semana, um churrasquinho. No interior é difícil, é um hábito familiar de juntar mais 2, 3 pessoas, um churrasco lá no Rio Grande do Sul, é tudo assim. Então uma coisa vai se desleixando um pouquinho. Então quando fiz o transplante, comecei a ver outras coisas também, comecei a me cuidar um pouquinho mais. Não precisa mostrar a foto do antes e depois da minha barriga aí também. Mas a gente vai trabalhando outras coisas também para melhorar. E hoje tem um monte de gente que não me vê faz tempo. Marcos, você está mais novo. E eu mesmo, eu olho uma foto minha de 20 anos atrás, parece que cabelo realmente é algo que rejuvenesce assim, muito. Muito. Então, é incrível. De ouvir das pessoas, Marcos, você está mais jovem, está mais... E vai até estimulando para cada vez mais. Eu até voltei do nutrólogo agora, tô vindo, fui para São Paulo agora de manhã, porque as coisas a gente vai buscando cada vez melhorar mais, porque voltou, né? O novo empresário é o cara bem arrumado, o cara que se veste bem, o cara que está em forma, então a gente também tem que tem que cuidar da pele, tem que cuidar do cabelo, da roupa, tudo. Exato. Né? E ainda mais nós dentro do nosso mundo das relações de empreendedor também, mas dentro do mercado saudável. Até eu lembro que eu ia vender franquia, o pessoal já dava uma olhadinha e já ficava me justificando a minha barriga. Trabalho com produtos naturais e tá... E você, né? Exatamente. Falei da barriga justamente porque uma coisa vai puxando a outra. Vai melhorando, a gente vai querendo se cuidar, vou ter que botar um Invisalign no dente agora, vou ter que fazer o que vai cada vez, e vai se sentindo bem para tudo. Né? Eu agora comecei a fazer algumas palestras, o pessoal sempre me convidou a fazer palestra, e eu tinha uma dificuldade, até ainda não estou muito à vontade, é a questão de treinamento, cada vez ir falando mais, e eu acho que isso para tudo na vida, a gente vai se soltando conforme a gente vai fazendo.
mas eu negava todas as palestras. Esteticamente você não se sentia bem? Eu não sei se era estético, mas talvez era, mas a gente não sabia. Porque, reconhecer, né? mas eu tinha insegurança de subir ao palco. Agora, no último ano, já fiz algumas, pelo menos umas 5, 6. Pessoal que eu já não estou mais negando para fazer. Então, eu vejo muitos pacientes que fazem transplante que falam: nossa, depois que eu fiz, realmente comecei a me cuidar. Eu emagreci, eu fui pra academia, eu fiz o Botox, como você falou, eu vou cuidar da minha pele, eu fui promovido no trabalho, eu casei, eu noivei. Gera uma autoconfiança, né? Eu acredito. Muda, não tem jeito, muda. E é muito bom. A gente tá estando com a autoestima boa, melhora tudo na vida, né? Os negócios, relacionamento. Tudo, Sim, né? Vida pessoal, vida profissional, não tem jeito. A gente se olhar no espelho e falar assim, gostei, tá bacana, né? É isso. Vai refletir na vida toda, né? Tem que se gostar, né? Se não se gostar, vai ser mais difícil as outras pessoas gostarem da gente. A gente tá vendo agora uma foto, né? Uma foto dele. Até pegaram uma legal. Olha ali. Nossa, tem muita diferença, hein? Pegaram uma legal. Posso falar a verdade? Eu olhando você aqui, lá, eu não digo que é a mesma pessoa. Nossa, mudou muita coisa. Muda demais, gente. Mudou demais. E pra melhor, graças a Deus. Com certeza, impressionante. Penteadinho pro lado, aparecer mais ainda na entrada. Aproveitando essa foto aí, que mensagem que você deixa aí para quem está nos assistindo, né? Sobre se está em dúvida de fazer transplante ou não. Talvez a pessoa passe pela mesma questão que você. E qual mensagem você deixa para essa pessoa? Não, faça logo, faça o quanto antes. Eu estou incentivando todo mundo. Depois que você faz, você começa a achar feio as pessoas que não se cuidam. E eu falo para eles, o meu nível de intimidade com meus amigos é falar, cara, faz logo. Faz esse transplante logo. que tá horrível. Então faça enquanto tem área doadora, enquanto pode fazer, melhorou muito. E é acessível. Acessível, exato. O primeiro, um amigo meu, Maguila, marido da Bela Falcone, que é parceiro nosso, ele fez, uma vez até ele queria que fizesse alguma coisa, ajudar lá a clínica que ele fez lá, também estava querendo expandir para franquia, então lá atrás que eu comecei a ver esse mercado, mas ele pagou mais de 50 mil reais, isso que ele pagou valor fazendo marketing, ainda teve um desconto teve ali, desconto. Quando fiz, não sei se pode falar o valor, mas era bem menos da metade do valor, e ainda sei que eles parcelam, então tá muito fácil hoje fazer. E não tem preço. Hoje o pessoal às vezes 1000 vezes fazer um transplante do que comprar um carro um pouco melhor, qualquer coisa que vai... Até porque eu sempre falo, né? A gente só tem uma vida, ela passa rápido e a gente não tá ficando mais novo. Né? Se a gente não investir na gente mesmo, pra gente ficar bem, se olhar no espelho e gostar, a gente vai fazer isso quando? Exato. Não, e até essa questão do novo tá mudando o mundo. Eu tenho 47 hoje. Meu pai, quando tinha 47 anos, era um senhorzinho. Então, todo mundo está mudando. Não quem é do mundo empresário, que está se cuidando mais. Todo mundo. O pessoal está com 60, 70 anos, está com a mente jovem. Exato. Só que o corpo tem que acompanhar isso. Não adianta estar com a mente jovem e já com a... É que assim, o nosso cérebro, ele não envelhece. Você sendo saudável, né? Não falando de doença, mas o nosso cérebro não envelhece, é o nosso corpo que envelhece. Então, o seu cérebro tá com 70, 80, 90, ele quer continuar fazendo as mesmas coisas, só que o corpo não vai acompanhar. Então, é muito importante esse cuidado desde o início, né? Pra gente chegar lá na frente. Bonitão. Bonito. Com saúde. É isso aí. Marcos, foi um prazer falar contigo. Muito obrigada. Prazer foi meu. Você tá aqui no VinciCast. Número? 12º. 12º. Pessoal, muito obrigado para vocês que assistiram, né? O VinciCast até aqui, nessa honra de receber aqui o senhor Marcos, criador do Divina Terra, e sigam o conselho que ele deixou aí para todo mundo, né? Faça o seu transplante o mais rápido possível, né? Você está precisando, e venha fazer com a gente aqui na Vinci Hair, que é garantia de sucesso, garantia de qualidade, super acessível. E é isso. Muito obrigado
e até o próximo.